Vamos lá. João capítulo 21. A partir do versículo 3. Abra sua Bíblia aí, que eu quero dividir com você uma palavra muito forte da parte de Deus. João 21, versículo 3 fala assim: Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram eles: também nós vamos com você. Foram, subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. Deixa eu virar um pouquinho aqui. Isso, vai ficar mais centrado. Ok. Deixa eu virar um pouquinho aqui. Ok. Nada apanharam. Versículo 4. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. Ou seja, havia uma necessidade, né? E ele disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Queridos, Jesus já tinha sido sacrificado, Jesus já tinha sido morto, Jesus já havia saído da terra nesse momento. Lembro-me que a Bíblia diz que Jesus, ele havia mandado que Pedro largasse as redes, parasse de ser pescador, para que ele se tornasse pescador de homens. E logo depois que Jesus Cristo, ele vai aos céus, eu vejo que Pedro, ele volta a fazer aquilo que Jesus havia falado para ele não fazer. Considero aí uma desobediência. Engraçado que eles não reconheceram Jesus porque Jesus já não estava mais entre eles. E isso arremete para nós o nosso tempo de hoje, porque Jesus não está mais entre nós em corpo, como naquele momento não estava. E é engraçado que Pedro, sendo um pescador profissional, Pedro, ele não entraria no mar, não entraria em um lago ou um rio, se não tivesse peixe ou não fosse uma época boa de pescaria, porque Pedro era pescador. E é interessante que ele ficou a noite toda e não havia pescado nada. E não iria pegar, porque Deus havia dado uma ordem para que eles não fossem mais pescadores de peixe. Só que eu vejo um Jesus tão amoroso, um Jesus paciente, e depois deles terem tentado a noite toda, porque havia ali um sacrifício na desobediência. Se o sacrifício na obediência é difícil, imagine o sacrifício na desobediência. Pescaram a noite toda e não pegaram nada. E Jesus, quando volta, fala assim: joga para o outro lado. Em outra passagem diz que eles já estavam guardando as redes e falam: Senhor, já pescamos a noite toda, não vai adiantar. E aí, mesmo na obediência, a desobediência de Pedro virou uma obediência. Por quê? Jesus não tinha dado ordem para Pedro voltar a pescar. Ele voltou a pescar. Depois que ele tentou a noite toda e não conseguiu, Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, joga para o outro lado. Ou seja, Pedro, agora sim você pode pescar. Então, a desobediência virou uma obediência. E o sacrifício, tá? Somente, né? Foi um sacrifício na obediência e não na desobediência. O que aconteceu? Eles pegaram muito peixe. Quando eles voltaram para a terra, é engraçado que Jesus já havia preparado peixe, preparou uma brasa, peixe e pão. E aí que está o segredo desta manhã. Jesus, ele deu uma ordem para que a pescaria funcionasse, para que não houvesse frustração. Mas quando eles saíram do barco e foram para a margem do rio ou para a margem do mar, o que aconteceu? Ali já tinha um peixe e o pão já
na brasa. Só que não foi o peixe que eles haviam pescado. Ou seja, Jesus estava dizendo: olha, eu vou para a glória, ou eu fui para a glória, não estou mais entre vocês, mas eu ainda vou sustentá-los. Tudo aquilo que você precisar, eu vou te dar. Traduzindo, se Pedro não fosse para o mar, se ele não passasse a noite pescando, ele indo ou não indo, teria peixe, teria brasa e teria o pão. Será que você pode entender? Será que você pode entender nesse momento que não adianta sacrificar sem obedecer? Não adianta fazer sacrifício se nesse sacrifício tem a desobediência. Não adianta jejuar se você está em desobediência. Não adianta você achar que Deus vai revelar algo para você na palavra se você está em desobediência. Qual é a desobediência? Eu não sei. Tem algo que você pode estar fazendo ou pensando que pode não estar agradando a Deus. O que é desagradar a Deus? É você fazer aquilo que Deus não mandou você fazer. Deus mandou você voltar atrás? Deus mandou você discutir com alguém? Deus mandou você ser vingativo? Deus mandou você responder no Facebook? Deus mandou você afrontar alguém? Deus mandou você abandonar o barco? Deus mandou você sair da igreja? Deus mandou você largar o cargo? Deus mandou você fechar a igreja? Deus mandou você fazer alguma coisa? Aí é que tá. Quando você faz algo que Deus não mandou, você entra no âmbito da desobediência. O texto da Bíblia fala claramente: eis que obediência quero e não o sacrifício. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Tem pessoas que acham que o sacrifício ele compra a salvação. As pessoas pensam que o sacrifício vai mudar a mente de Deus. Não muda a mente de Deus. O sacrifício ele demonstra o quanto que você é fiel a Deus. Mas Cristo, ele foi para a glória e deixou que a nossa obediência nos aproximasse dele. Ou seja, voltaram com grandes peixes. 153 grandes peixes. Tá, mas a comida estava pronta do lado de fora. Agora, quem fez, como fez, não importa. Ou seja, como será feito o milagre não interessa para você, não interessa para mim. Quem vai fazer o milagre, ou melhor, quem vai ser o canal do milagre, não importa para você nem para mim. Talvez será uma pessoa que você não gosta, talvez será uma pessoa que você não aceita, não importa. O importante é que Jesus continua cuidando de você. Calma, na hora certa ele vai aparecer. É óbvio. E se eles foram pescar, eles estavam com fome, eles estavam passando alguma necessidade, por isso foram pescar. Eu não sei qual é a sua necessidade hoje, eu não sei qual é a falta que você tem hoje, eu não sei o que você precisa hoje no seu ministério, na sua casa, na sua igreja, na sua vida. Procure obedecer, faça uma autoanálise. Como é que eu estou? Eu estou obedecendo a Deus? Eu estou dizimando, ofertando, eu leio a palavra, eu oro, eu jejuo, eu deixo na mão de Deus. Porque pegar peixes, tentar pescar no momento em que não tem peixe, só Deus. Jesus entra em cena e fala assim: faz o seguinte então, joga para o outro lado. Deixa Deus dirigir a sua vida. Talvez você hoje entrou num âmbito de desobediência. Talvez você entrou num relacionamento de desobediência. Talvez você entrou num emprego da desobediência. Talvez você entrou, numa situação de desobediência. Se você entrou no caminho ou num âmbito de desobediência, para tudo. Se renda para Deus e deixa Ele estabelecer as regras. Deixa Ele dizer qual o caminho a seguir, porque Ele sabe o que é melhor para você, por mais louco que seja.
Era loucura jogar a rede no lugar em que tentaram a noite toda e não pegaram nada. Jesus permitiu para dizer, olha só. Lembra que Jesus falava para os discípulos? Olha só, sem mim nada podeis fazer. Jesus morreu, mas a palavra não. Jesus morreu, mas a promessa não. Jesus morreu, mas o que ele prometeu? Não. Jesus morreu, mas o poder não morreu. Jesus, ele não está aqui, mas a palavra dele está. Jesus, ele não está aqui em corpo, mas a promessa dele ainda está. Jesus, ele não está aqui, mas tudo que ele prometeu vai se cumprir. Vai se cumprir. Tem pessoas que, infelizmente, nessa pandemia, não vão mais voltar para a igreja. Abandonaram Jesus. Tem pessoas que, infelizmente, se desviaram nessa quarentena. Não tem força para orar, para buscar, para clamar, porque foi voltar a fazer aquilo que Jesus tinha proibido de fazer. Talvez o que falta hoje para que as coisas aconteçam na sua vida é você passar a obedecer. Nós que aceitamos a Jesus, temos um pacto com Deus, temos um compromisso com Ele. Qual foi a promessa que você fez? O que você prometeu ao Senhor? O que você disse que faria? Ai, Senhor, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, eu não vou te abandonar. Primeira tribulação, abandona. Aconteceu alguma coisa? Larga Jesus. Deu ruim, larga o ministério. É engraçado, né? Tá chateado. Ninguém larga emprego. Ninguém abandona tratamento, né? Muitos não largam. Agora, deu ruim. A primeira coisa que abre mão é da igreja. É do reino de Deus. Querido, em nome de Jesus. A garantia da pesca estava na ordem do dono da vida. Jesus hoje está voltando para você, para mim, está dizendo: ei, você não me vê, mas eu ainda estou aqui. Ei, você não me vê, mas eu ainda estou aqui. Obedeça. Obedeça. Quem sacrifica se cansa, se frustra, se estressa. Obedeça, que é melhor. Sinais de obediência, exemplos, tá bom. Jesus pegou 10 leprosos e falou assim: olha, faz o seguinte, vá e mostra-se aos sacerdotes. Vá embora que vocês já estão curados já. E no meio do caminho foram curados. Aquele cego, Jesus cuspiu, fez lodo, passou no olho, vai lá se lavar. Ordens que ele deu. Não tem vitória na desobediência. Não tem vitória no seu querer e no meu querer. Quando eu aceitei a Jesus, eu entendi que o meu eu, o que eu quero, o que eu acho e o que eu penso, morreu. Ele vive em mim. É uma decisão. É uma decisão. Ele vive em mim. Você entende isso? Você recebe essa palavra nesta manhã? Obedeça ao que Deus está mandando. Pastor, faça o que Deus está mandando você fazer. Se você for agradar as pessoas, você será um pastor, um líder desobediente. Quem obedece à multidão, desobedece a Deus. Obedeça à voz de Deus. Talvez o que Deus está mandando você fazer será contra a vontade da multidão. Será contra a vontade daqueles que estão ao seu redor. Escolhe, ou você obedece a Deus, ou você agrada pessoas. É tempo de seguir pessoas obedientes e não pessoas desobedientes. Quem seguiu Pedro naquele momento colheu o que Pedro colheu: frustração, fome, chateação, agonia, porque seguiram ele. O plano de Jesus, eu tenho certeza, era que eles continuassem caminhando e encontrassem o peixe, o pão e a brasa. Porque Jesus, ele não entrega nada pela metade. Com Jesus, você trabalha menos. Chegaram com os peixes, quando olharam, estava o peixe e o pão e a brasa. Jesus, ele é o dono da tua vida. Fica tranquilo.
tudo que está faltando, Jesus, Ele dará. Tudo que está faltando, Ele dará. Calma, fica tranquilo, não se desespere. Ele ainda está no controle. Feche teus olhos nessa agonia. Você verá Jesus do seu lado. Você verá Ele na palavra. Você ouvirá Ele através de um louvor. A agonia não vai te levar para lugar algum. Opiniões não vai te levar para lugar algum. Quem lê a Bíblia e ora a Deus não depende de opiniões. Quem ora a Deus e lê a palavra torna-se uma pessoa obediente. Deus hoje está falando para você, está falando para mim. A obediência é a chave do milagre. Obedeça. Obedeça. E muitas vezes obedecer é vencer a carne. Muitas vezes obedecer é deixar de fazer o que você gosta. Muitas vezes obedecer é largar pessoas que não servem a Deus. Muitas vezes obedecer é sair de um emprego que você gosta muito, mas te afasta de Deus. Muitas vezes obedecer é terminar com um namoro, com um relacionamento que não agrada a Deus. Você vai chorar? Você vai sofrer? Sim. Estou dizendo relacionamento, não é casamento, é relacionamento. Talvez um namoro, um noivado que não é de Deus. Porque o que Deus te dá não te afasta dele. Pegou? Pedro, larga a rede. Pedro, você será pescador de almas, de homens. Por quê? Pedro, pescar peixes te afasta de mim. Pedro, pescar homens te aproxima de mim. Pegou? Pedro estava se afastando do propósito, se afastando do projeto, porque o plano de Jesus era uma reunião na beira da praia, não era no meio do mar. Tem gente se afastando de Deus, mas se aproximando do emprego, se afastando de Deus, se aproximando do namorado, se afastando de Deus e se aproximando daquilo que não agrada a Deus. Deus, pega essa aí em nome de Jesus, pega essa aí e anota para mim aí na descrição aí para mim, por favor. Ei, Deus não te dará nada que te afaste dele. Se o que você conseguiu, se o que você ganhou está te afastando ou te afasta de Deus, nunca foi de Deus. Eu falei que a palavra seria dura. Nunca. É por isso que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Porque quando Deus une pessoas, elas vai cada um para um lado, qualquer hora. Quando Deus une propósitos, nada separa. Qual era a proposta de Pedro? Pescar almas. Você entende isso? Que você receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero orar agora. Eu quero orar contra essa dor de cabeça. Eu quero orar contra esse mal-estar. Eu quero orar contra essa insônia. Tudo que for de âmbito espiritual, eu vou orar e Deus vai dar vitória. Eu orei, não passou? Então vai ao médico. Procura um médico, faz uma consulta, né, que pode ser algo do seu organismo. Mas se Deus quiser, Ele pode curar também. Pastor Flávio, como é que você fala isso? A Bíblia me garante. Ele curou febre, Ele curou cego, paralítico, ressuscitou defuntos. Baseado na palavra, eu creio nisso. E se não for pela autoridade, será pelo poder da palavra. Vai lá, pega o seu copo com água, coloca aí próximo ao relógio, a televisão, o celular. Eu quero orar para que Deus abençoe a sua vida. Viu como está edificante esse momento? Viu como uma oração da meia-noite, como edifica a sua vida, edifica a sua alma, alimenta o teu espírito? Você entende isso? Você entende isso? Aquele peixe, aquele pão era diferente. Por quê? Foi o mestre que preparou. Tem gente querendo comer comida que não foi o mestre que preparou. A comida que o mestre preparou é a palavra de Deus. Está aqui, ó. Essa é a comida que o Pai preparou. Deixa eu acender aqui. Apagou. Essa é a palavra. É a comida que o Pai preparou. Amém? Tem gente dando mais ouvido a opiniões do que a palavra. A conselhos errados do que a palavra. O conselho está ali. Medita nela de dia e de noite. Amém? Eu quero orar por você. Coloque a mão agora aonde está a dor.
Se for na cabeça, coloca a mão. Falta de ar, coloca assim, próximo ao peito. For uma dor nos ossos, talvez uma dor de ouvido, uma dor no pescoço, uma dor no pé, um mal-estar. Coloque a mão aonde está esse incômodo. Talvez alguém pode estar colocando um comentário, eu não estou vendo no meu celular os comentários, tá? Então eu vou ver só depois que eu terminar a oração, tá bom? Mas se você quiser dar algum recado para mim, agora, fala que a minha esposa está assistindo aqui no outro cômodo. Se for algo, nome de pessoas para oração, que alguém tá com Covid, está muito mal, está enfermo, né? Tá internado. Coloca o nome agora aí que a minha esposa, ela vai vir aqui, vai me falar o nome, eu vou orar por você. Eu quero orar com você. Amém? Pastor, não desista do seu ministério. Irmão, irmã, não desista da tua família. Calma, Deus ainda está no controle. Amém? Que Deus abençoe você. Essa palavra